Bom dia, gente, a paz do Senhor. Como que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, na medida do possível. E hoje nós estamos aqui, jovens, para estarmos aprendendo, de uma forma mais resumida, claro, mas para nós estarmos aprendendo a respeito da nossa lição da escola dominical, a nossa lição de número 12. Apesar dessa distância que nós temos que estar, desse tempinho aí que nós não podemos estar na nossa sala física, mas nós não vamos deixar de estudarmos, de darmos continuidade nesse projeto da escola dominical, que é um canal de bênção para nossas vidas, e aí nós sabemos que aprender sobre a palavra de Deus, isso nos fortalece, isso nos edifica, e por isso que nós decidimos, mesmo que de uma forma aí à distância, de uma forma mais curta, mas mencionarmos sim sobre a nossa lição. Bom, gente, eu peço que vocês acompanhem esse vídeo, peguem a revista de vocês, a Bíblia, para junto nós aprendermos. A orientação é que, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, comentários, anotem, mandem lá no nosso grupo ou no privado para mim, para o Enéas, enfim, que a gente vai se ajudando e compreendendo melhor sobre a palavra de Deus. Bom, gente, nosso tema de hoje é o Código de Ética de Jesus, então a gente vai aprender hoje aqui sobre mais um aspecto aí, né, do ministério de Jesus, mais uma vertente, mais um ensinamento que Jesus ele nos trouxe. A nossa lição de hoje, ela está baseada lá no livro de Mateus, no seu capítulo de número 6, que é o nosso texto bíblico, que vai estar tratando ali a respeito do Sermão da Montanha, né? O famoso Sermão da Montanha, que nós podemos extrair dali comportamentos, princípios éticos de conduta para uma vida cristã. Nós sabemos que ética é uma coisa que a gente aprende desde a época da escola, na matéria de filosofia, que a gente via muito sobre ética, moral. E a ética, ela é um conjunto de valores morais que norteiam, ou seja, que rege o comportamento humano na sociedade. Então a gente vai ver hoje esse código ético de Jesus, que ele traz ali no seu sermão, justamente princípios, valores que vão nortear a vida do cristão. E nós vamos ver 3 pontos essenciais aqui, que é a respeito do jejum, da oração e de esmolas. Então, essa aula de hoje, ela é uma aula bastante prática, uma aula que traz assunto do nosso cotidiano mesmo, certo? Coisas que nós praticamos ou que não praticamos, mas deveria praticar e que talvez praticamos de uma forma errada. Então, lendo esse capítulo de Mateus, é interessante aqui abrir um parênteses que o Sermão da Montanha, ele se descreve nos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus. Na nossa revista hoje, o comentarista ele mencionou o capítulo 6, mas é interessante que para vocês terem uma ideia melhor, compreender de uma forma mais ampla, vocês leiam com calma esses 3 capítulos. O nosso texto do dia, gente, vai dizer o quê? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7, versículo 12. Ou seja, gente, aqui o que quer dizer? Tudo o que fazemos com os outros, fazemos a nós também. E tudo aquilo que nós almejamos, que nós buscamos para nós também devemos desejar isso ao nosso próximo. Aqui nada mais é que um sinônimo do quê? De amor também, né? Que é uma também das lições que Jesus traz aqui para nós nesse texto. A nossa síntese vai dizer: ser cristão é assumir a radicalidade do discurso de Jesus para si em primeiro lugar. Ou seja, quando nós lemos o capítulo 6, o 5, o 7 do livro de Mateus, não é apenas para nós lermos, entendermos e falarmos para as pessoas, mas que em primeiro lugar nós
possamos ler e aplicar para nós, fazer uma autoavaliação. Como eu falei para vocês, ver se estamos já fazendo a maneira certa que devemos fazer. A gente sabe que oração, jejum devem fazer parte sim da vida do crente, ajudar ao próximo, né, que ele menciona sobre dar esmolas, ajudar ao próximo, ajudar os necessitados, fazem parte da conduta, da vida do crente. Mas existem as maneiras corretas de fazer isso e um objetivo comum nesses 3 pontos, que é o que a gente vai compreender melhor na nossa lição. Eu peço que vocês agora acompanhem comigo o nosso texto bíblico, que está lá em Mateus, capítulo 6. A nossa revista está mencionando os versículos do 1 ao 8 e depois do 14 ao 18. Eu vou ler aqui apenas alguns versículos chaves que eu separei. Então, no nosso texto bíblico, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, gente, aqui a gente está vendo um exemplo de Jesus falando do quê? Daqueles hipócritas, ou seja, daquelas pessoas que agiam com falsidade ali ao dar esmolas. Por quê? Porque eles davam na intenção de que as pessoas vissem que eles estavam fazendo aquela ajuda, que eles estavam tendo aquela atitude. Eles não faziam aquela contribuição, não davam aquela esmola na intenção de ajudar o necessitado, mas não. Soar de trombetas é o que, gente? É chamar atenção, é fazer barulho, né? Ter volume, enfim, algo para que as pessoas vissem. E Jesus está falando o que aqui? Que quem tem esse tipo de atitude, o galardão está sendo da onde? Aqui dos homens. Está sendo gloriado pelos homens, mas não está sendo galardoado, não está recebendo o galardão do Pai. O versículo 4 vai nos dizer o quê? Para que a tua esmola seja dada ocultamente e teu Pai que vem em secreto te recompense publicamente. Ou seja, quando você dá uma esmola, quando você ajuda, é aquilo que a tua mão direita faz, o que a tua mão esquerda faz, a tua direita não precisa saber, o que a tua mão direita faz, a sua esquerda não precisa saber. É algo que você faz que está oculto diante dos homens, mas diante de Deus isso foi visto, isso foi anotado e Ele sim recompensará. E qual que é a melhor recompensa, gente? É a glória do homem ou é a recompensa vinda de Deus? Ou é a glória de Deus? E nem sempre essa recompensa, gente, vai ser com aplausos, vai ser com bens materiais, mas é uma glorificação muito maior, é aquilo de você estar sendo fiel na sua vida com Deus, e você está sendo fiel no mandamento que o Senhor falou, que é amar uns aos outros, você ajudar, é também um ato de amor. E nós sabemos que todas essas nossas atitudes estão no nosso pacote da vida cristã, de atitudes, que cada dia mais a gente está caminhando nessas atitudes para nós chegarmos ao nosso objetivo final, que é o quê? A nossa glorificação maior, que é a nossa coroa da justiça, né? Que é a nossa salvação, que é chegar naquele grande dia e o Senhor olhar para nós e falar, sejam bem-vindos, né? Sejam galardoados. Por quê? Porque a gente conseguiu agir pela misericórdia de Deus, não por força nossa, mas porque a gente conseguiu agir de uma forma correta na nossa conduta de vida cristã. O versículo 5 também vai dizer sobre a questão da oração, que diz: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, uma outra atitude aqui, mas no quesito do quê? De oração. Que eles ali oravam nas sinagogas, mas com qual era a intenção? De orar para que as pessoas ouvissem, falassem, aquela pessoa está orando, ele segue ali a lei, ele está orando, ele está, enfim, em contato ali com Deus.
Mas nós sabemos que a intenção aqui, pelo que nós estudamos na Bíblia, a intenção dessas pessoas era justamente o quê? Apenas de se aparecer. Infelizmente, a gente sabe que hoje em dia isso tem se tornado um ato comum. Gente, quem nunca viu, vai em redes sociais, pessoas que, é claro que tem aquelas pessoas que postam orações, palavras em suas redes sociais, e você vê que é no intuito realmente de propagar o evangelho. Mas muitas pessoas, se não dizer a maioria, postam no intuito do quê? De se aparecerem, de se vangloriarem. Muitas pessoas sobem em montes hoje em dia e postam foto em monte. Pensou, você tá lá orando, de repente você fala, Deus, peraí, só um minutinho que eu vou tirar aqui uma foto. Ou enfim, você vai lá, vai com uma pessoa, faz uma pose de oração, uma outra pessoa tira uma foto sua. Faz sentido, gente, sendo que você tá indo ali para um monte, para um lugar de oração intensiva, de uma busca ali mais extraordinária, e de repente você vai, tira uma foto já pensando, vou tirar essa foto porque depois eu vou postar. Qual que é a intenção disso? É como eu mencionei para vocês. Tem pessoas que fazem isso e fazem com o coração realmente pensando em qual a intenção? Propagação do evangelho. Mas vocês perceberam a palavra-chave, gente? Intenção do coração. E Deus, ele conhece. Então, ele sabe aqueles que fazem na intenção de você propagar o evangelho, de você, através dessa oração, você alcançar vidas, e aqueles que fazem para se autopromoverem. E essa questão de todos terem acesso às redes sociais, essa questão de que hoje em dia toda a comunicação é por meio de redes sociais, isso facilita muito, infelizmente, essa prática que as pessoas têm de se quererem se vangloriarem, de se autopromoverem, enfim. E nós vemos aqui que esse tipo de pessoa, eles não recebem um galardão do Pai, eles não recebem um galardão de Deus, mas estão recebendo aquela glória momentânea que é do homem. Nós sabemos que tudo aquilo que não vem de Deus é passageiro, tudo aquilo que vem da parte do homem, que você faz que não seja para a glória de Deus, tem alguma coisa de errado e isso não vai perdurar, isso não vai permanecer, certo? Para nós fecharmos aqui o nosso texto bíblico, eu vou ler com vocês o versículo 16, que vai dizer: E quando jejuardes, não vos mostrais contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mais um exemplo aqui na questão do quê? Do jejum, ou seja, aquelas pessoas, eles jejuavam e faziam o quê? Eles vestiam roupas inferiores, ficavam com seus semblantes entristecidos, porque as pessoas iam ver e falar, nossa, olha o estado que ele tá, é porque tá de jejum, enfim. As pessoas iam olhar para aquela condição, né, física, externa da pessoa e entender que tá de jejum. E nós bem sabemos que quando nós temos essas atitudes que eu mencionei aqui, sobre dar esmolas, sobre a oração, sobre o jejum, atitudes que você não precisa publicar aos outros, que você não precisa falar aos outros. Claro que às vezes tem situações que você está de jejum e a gente sabe que quando a gente está de jejum, aparece todo tipo de alimentação, as pessoas oferecem todos os tipos de comida, é uma tentação. E às vezes você fala, não quero, a pessoa insiste tanto que você tem que falar, é porque eu tô de jejum, se é uma pessoa que não entende muito, né, que não é uma pessoa não crente, você dá uma enroladinha a mais, mas se é uma pessoa que já conhece, você fala, não, tô na graça hoje, a pessoa entende e já para ali de oferecer. Então, assim, é em casos extremos que a gente às vezes precisa falar. Mas eu digo por mim mesma, eu evito ao máximo, quando eu tô nesses momentos de consagração com Deus, falar. Por quê? Porque é uma coisa muito íntima mesmo entre você e Deus. É claro que não que você, às vezes, de repente, você vai fazer um jejum e você vai se sentir um pouco mal, enfim. Deus, ele conhece a intenção do seu coração, ele sabe o seu limite. Tem pessoas que jejuam, conseguem jejuar 10, 12 horas, até mais. Tem outras pessoas que conseguem jejuar 2, 1 hora. Você fazendo com o seu coração sincero, íntegro diante de Deus, tenha certeza que o Senhor vai estar recebendo. Mas que jamais essa sua ação seja para uma outra intenção que não for para a glorificação de Deus. Eu vou ler com vocês aqui o nosso tópico 1, que ele tem o tema, tem por título Esmolas, Oração e Jejum, justamente isso que nós acabamos de mencionar. O subtópico diz, nossa vida devocional é para Deus.
O segundo subtópico diz: cuidado para não sermos enganados pela maldade do nosso próprio coração. Eu queria aqui fazer para vocês 3 perguntas. Você, como um jovem cristão, como uma jovem cristã, com qual intenção, com qual objetivo que você ora? Com qual intenção que você jejua? Qual é o seu objetivo em um jejum que você realiza? Quando você faz uma contribuição, quando você dá uma esmola a um necessitado, essa prática que você realiza tem qual objetivo? Parem para pensar nisso. E a resposta, gente, é em comum. A resposta é uma só para esses 3 itens. Que tudo seja para a glorificação do nome de Deus. Nós sabemos que a nossa vida, ela deve ter um objetivo sempre, glorificar o nome de Deus. E essas atitudes que nós temos devem ser, sim, sempre para a glória de Deus. E de repente você pode ter pensado, infelizmente eu não tô jejuando, não tô orando muito e mal ajuda alguma pessoa. Então para pensar um pouquinho, fala, Senhor, me ensina a eu ter essas atitudes, mas ter de uma forma correta. Porque o que nós estamos estudando aqui, gente, é uma orientação que Jesus deixou para nós, de nós orarmos. De Jesus não fala lá, se jejuares, fala, mas quando jejuares, que fala sobre a intenção do coração, sobre você não propagar essas outras pessoas. Ou seja, se diz, quando jejuares, é porque é uma coisa que precisa ter na vida do crente. Então, você orar, você jejuar, você ter preocupação com o seu próximo, devem fazer parte da sua vida, das suas atitudes como um cristão. E lembrando sempre que essas atitudes devem ter sempre um objetivo, gente. Glorificação do nome de Deus. Toda a honra e toda a glória sempre deve ser o quê? Tributadas a Deus. Se essas 3 ações elas estão feitas com a intenção do coração reversa a glorificação de Deus, tenha certeza que está sendo em vão. Porque aos olhos do Senhor nada fica encoberto e a intenção do nosso coração sempre é conhecida, sempre é vista pelo nosso Deus. No subtópico 2 que nós lemos diz: cuidado para não sermos enganados pela maldade de nosso próprio coração. Como eu falei para vocês, ao invés de nós fazermos isso para a glorificação do nome de Deus, nós fazermos isso para qual for o objetivo que for, gente, a gente está enganando quem? A nós mesmos. Porque você está ali fazendo uma coisa para externar, que é um aglai, porque eu estou jejuando, porque eu estou orando para mostrar, mas esquecendo-se que Deus, Ele sonda o coração, a intenção do coração. Então, nós estamos nos enganando quando temos esse tipo de atitude. E é muito claro que você tenha isso na sua mente, porque quando você lê uma passagem dessa aqui em Mateus, que você entende sobre como viver uma vida cristã, quais atitudes eu tenho que ter como um cristão, você está entendendo cada vez mais o Evangelho e você está andando de acordo com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, a gente vê inúmeras orientações de Jesus na Bíblia, nós vemos inúmeras passagens bíblicas falando sobre a vontade de Deus, o querer de Deus para nossas vidas, como o Senhor Jesus quer que nós andemos. E quando a gente segue essas regras, esses princípios que o Senhor nos estabelece, nós estamos o que então? Externando o nosso entendimento, que nós não apenas, aceitei a Jesus, eu creio no Senhor Jesus, não, mas que eu entendi e eu estou seguindo de forma correta esse Evangelho. Porque vocês não concordam comigo que hoje em dia muita gente, muitos crentes, até pessoas não crentes jejuam, oram, dão esmola, e muitos às vezes dão esmola por desencargo de consciência, chega final do ano, eu já vi pessoas falar isso, eu preciso fazer isso para mim, para fazer a boa ação do final do ano, enfim. Aí dão esmola, mas não é com aquela intenção de realmente ajuda, de estar ali cumprindo uma orientação divina, mas é para aparição, para desencargo de consciência, enfim. E como nós mencionamos, não sendo para a glória de Deus, é em vão.
Gente, um outro ponto que nós vamos aprender aqui nessa lição também é referente aos tesouros no céu, né? Onde juntar tesouros? Nós vamos ver aqui que o comentarista da lição, ele vai falar que tesouro que é esse, né? Que fala o tesouro no céu. Mas qual tesouro é esse? É que ele não está se referindo, né? Quando Jesus fala sobre esses tesouros, ele não está se referindo a bens materiais, mas sim a tudo aquilo que se torna prioridade, que se torna destaque em nossas vidas. E aí nós podemos, então, fazer uma pergunta, né? O que para você tem sido de mais importância na sua vida? Nós sabemos que onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Ou seja, aquilo que você coloca como prioridade na sua vida, isso vai demonstrar o quê? Que o seu coração está ali e que isso de fato é importante para você. E talvez você possa ter ouvido essa pergunta e ter pensado, talvez para mim a minha prioridade é minha família, são bens materiais, eu tenho colocado como prioridade redes sociais, enfim. E que a gente possa pensar nisso e ver o que nós estamos ajuntando, guardando na nossa vida. E trazer isso para o lado espiritual. O que isso vai trazer de valia para a nossa vida espiritual? Nós sabemos o quê? Que bens materiais passam, tudo aquilo que não se refere a Deus, tudo aquilo que não se refere a algo que vai nos trazer benefícios espirituais, comunhão com Deus, relação com Deus, quando a gente trata de tesouros, tudo isso se torna em vão. Porque quando Deus fala aqui nessa questão de tesouros, a gente pode associar o quê? A comunhão com Deus, a relação próxima com Deus, porque nem sempre esse nosso tesouro, aqui onde nós estamos falando, nem sempre não, ele não vai ser bens materiais, mas é o que nós estamos fazendo aqui, como nós estamos investindo na nossa vida espiritual, que lá na frente nós seremos recompensados. E o nosso tesouro, nós sabemos que é o quê? É uma coroa de glorificação, é algo muito maior ao que essa sociedade imediatista, consumista hoje em dia traz como prioridade. Mas que nós possamos ter sempre isso em mente, que tudo, gente, na nossa vida, nesse universo, permeia em torno de Deus. Nada é por nosso esforço, nada é por nossos méritos, mas tudo é pela graça divina. E quando se a gente fala que nós estamos aqui ajuntando tesouros na terra, que nós estamos colocando o coração nisso, automaticamente também a gente vincula todo esforço, todo trabalho, a gente vincula isso a méritos humanos. E isso não ocorre nenhuma glorificação ao nome de Deus. No final do nosso tópico, vai dizer o seguinte: aqueles que buscam a glória terrena receberão seus galardões imediatamente, conforme a efemeridade da condição humana. Todavia, Jesus ele promete, e os escritores sagrados também registram, o estabelecimento de um prêmio futuro, maravilhoso e inefável para aqueles que se mantiverem fiel. Então, se você permanecer fiel a Deus, e isso que nós estamos estudando nessa aula de hoje, gente, é uma das maneiras de permanecer fiel a Deus. Por quê? Porque nós estamos obedecendo a sua palavra, nós estamos seguindo nessa caminhada que é rumo aos céus, com atitudes éticas, com atitudes corretas diante de Deus. E sempre pensando que o nosso coração ele deve estar sempre voltado para a glorificação no nome de Deus. A gente vê que por mais que a gente mude de tópico, mude um pouquinho do assunto de um tópico anterior, mas no final sempre permeiam em volta de um mesmo assunto, glorificação do nome de Deus. A gente sabe que a nossa sociedade atual, ela está envolvida com tantas coisas que Deus ele entra em último lugar. É a questão da tecnologia, é a questão de status, cada pessoa quer buscar muito status para si, e Deus ele sempre vai ficando ali, gente, em último lugar. Mas que nós, jovens, possamos nessa manhã mais uma vez refletir. A minha vida deve sempre estar com um foco, a glorificação no nome de Deus.
Busque mais, ore mais, jejue, ajude o seu próximo. Sim, você que não tem hábitos, né? Não tem essas práticas constantes na sua vida, peça ao Senhor graça para que você consiga ter essas atitudes mais frequentes no seu dia a dia. E que sempre quando você for fazer, que a intenção do seu coração seja mais sincera, mais pura, mais agradável aos olhos do Senhor. Amém? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco dessa lição, que vocês possam meditar mais nessa palavra aí na casa de vocês. E eu termino esse vídeo, gente, termino essa aula de hoje trazendo uma palavra de esperança para nós, né, nesse momento que o mundo está em desespero, que o Brasil está em desespero, mas que nós, como cristãos, possamos ir na contramão disso. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. E o que é que nos traz esperança, jovens? É justamente nós pensarmos que Deus, Ele está no controle de toda situação. Nada sai do controle de Deus. Eu estava conversando com uma jovem essa semana, nós estávamos falando justamente sobre esse ponto, que independente da situação, independente da grandeza da situação, o Senhor continua no controle. Não importa a situação, o que importa é quem está conosco, quem está ali passando conosco. E quem é que está conosco, gente? É Deus. É aquele que, se um levantar do dedo de Deus, inibe toda essa situação, acalma toda essa euforia, mas que em meio a desesperos, que em meio a tristeza, enfim, a angústia, que você seja calmaria nesse momento. Que você não seja transmissor de notícias ruins, não, mas que você seja um transmissor de notícias de paz, de bênçãos, que você ore. A gente está nesse momento aí de distância, mas não é para ficarmos parados, não, gente. É para nós orarmos, para nós intensificarmos. Jesus nos ensinou ao quê? A orar constantemente. A gente vê que nós temos que orar sem cessar, o que a gente aprende desde sempre, orar sem cessar. E agora mais do que nunca, porque o mundo, o Brasil está precisando de oração. E nós estamos aqui como sal da terra, luz do mundo, para justamente fazermos o quê? Sermos representantes de Deus aqui na terra. E trazer a mensagem de paz, trazer a mensagem que o Senhor está no controle. Então eu desejo que essa paz, essa tranquilidade, ela possa invadir o seu coração, invadir o seu lar, alcançar a sua família, e que Deus possa nos guardar. Jesus fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine vários justos orando, uma igreja orando, um país em oração. A gente sabe que isso nos trará resultado, nos trará efeito. Então que nós possamos ficar firmes, tendo a certeza que o Senhor cuida de nós. Amém? Desejo a todos um domingo de paz, um domingo abençoado, que vocês possam dedicar um tempinho do dia de vocês hoje para a palavra de Deus, para orar, para cultuar com a família de vocês. E eu creio que logo nós estaremos juntos novamente, adorando a Deus, enfim, e testemunhando coisas que Deus fez nesse período das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, jovens.